Oi, pessoal. O Senado aprovou hoje a reforma da Previdência no segundo turno. Teve uma alteração e a gente vai conversar com o senador Paulo Paim, que é o autor do destaque. Na verdade, o autor é o partido, né, senador? Bancada, mas o senhor foi o grande defensor. Eu fui o que apresentou a proposta para o partido acatou e daí, claro, fui encarregado de defender em plenário. E se você quiser mandar uma contribuição, tiver alguma dúvida, posta aí nos comentários, o pessoal da produção manda para mim e eu consigo fazer para o senador ainda no ar. Só que tem que ser rapidinho, porque a entrevista tem mais ou menos 10 minutos de duração. Olá! A reforma da Previdência foi aprovada em segundo turno pelo plenário do Senado com uma alteração que pode beneficiar trabalhadores que enfrentam situações de perigo nas suas atividades profissionais. O nosso convidado é o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado por ter achado tempo na agenda para atender a gente hoje. Prazer é nosso, Renata. Estamos aí. Inicialmente, eu gostaria que o senhor explicasse o que exatamente mudou no texto da reforma. Renata, nesse caso, né? Nesse caso específico. Muitos diziam que o jogo já estava jogado, era só agora a divulgação, não era nem promulgação, era só divulgar. Eu dizia que o jogo não estava jogado e nós íamos brigar até o último minuto do terceiro tempo, nem falo do segundo. E foi o que aconteceu. Foi o último destaque a ser votado, no segundo turno, onde eu apresentei o meu requerimento de emenda supressiva. O senhor apresentou 19 requerimentos de destaque, esse né, senador? Que o partido concordou em destacar. Eram cinco destaques de bancada, um já havia sido retirado antes do início da votação, mas o senhor tinha apresentado 19. Apresentei 19, mas cada partido só podia fazer um destaque. Os outros todos foram derrotados em bloco. E esse o partido concordou em fazer, a meu pedido, claro, né, para que fosse votado em plenário na taxa partidária, ou seja, naquele espaço de um destaque por partido. Qual foi o objetivo? O que eu dizia? É um absurdo, não está hoje na Constituição nada que proíba que as pessoas se aposentem, desde que atuem efetivamente em áreas periculosas, né? Que se aposentem com menos tempo de contribuição. Exatamente, porque trabalham em área de alto risco. E o que diz a lei derivada desse princípio da Constituição? Diz que, com 25 anos de contribuição, ele se aposenta. O princípio da integralidade, que as 80 maiores contribuições de 94 para cá, que isso desapareceu para todo mundo. A reforma agora conta com 100% das contribuições laboral, de toda a vida laboral, para definir o valor do benefício. E como eles tinham posto lá, num artigo da emenda que vem da Câmara, né, na emenda número 6 que veio da Câmara, que diz que era proibido se aposentar na área pelo princípio da periculosidade. Eu digo, isso não pode. Isso tem que ser retirado daí. E eles diziam, não, se nós não botar isso aí, a justiça vai dar benefício para quem atua em área periculosa. Bom, se a justiça dá, o juiz dá, o perito dá, é um direito dele. Agora, vocês vão querer tirar esse direito, engessando essa redação, proibindo, dizendo que é a Constituição que proíbe dar o direito líquido e certo, inclusive pela medicina, pela saúde. Aí que fomos movimentando o tabuleiro de xadrez, que isso aqui é um tabuleiro, para você aprovar uma proposta, e mostrando que era um absurdo o cidadão iria se aposentar agora em novembro, com 25 anos de contribuição. E ele vai ficar sabendo em novembro que só com 65 anos de idade e com 40 de contribuição não vai se aposentar nunca. Porque esse pessoal, a atividade deles vai até os 55, no máximo 60. Quais são essas atividades, senador? Vigilante, guarda municipal, guarda de trânsito, eletricitário e aqueles que trabalham em áreas de alto risco, né? Cara, por exemplo, esse motorista de caminhão que transporta petróleo e combustível, é uma área de risco. Essas áreas de alto risco são consideradas periculosa. Então é esse mergulhador setor, de águas profundas. Isso. Também é a mesma categoria? Todos aqueles que forem envolvidos em área de alto risco para a vida, por isso que eu começo com vigilante, guarda de trânsito, guarda municipal, que foi os que mais se movimentaram aqui, e os eletricitários, todos aqueles que atuam em área de alto risco à sua vida, e os dados mostram que muitos morrem nessa atividade,
estariam protegidos dessa forma, como são os militares e polícia militar, polícia civil, as Forças Armadas, todos eles têm o princípio da aposentadoria especial. Mas, enfim, depois que mostrei a eles, eu fiz um pronunciamento no plenário do dia, vocês acompanharam, eu dizia qual o crime que eles cometeram, que defendem nossos filhos quando vão para a escola, que fazem a vigia no quarteirão para que não sejamos assaltados, que defende o nosso patrimônio, as nossas vidas. Eles estão me perguntando isso, quero que alguém me responda. E, naturalmente, todos foram ficando sensibilizados com essa realidade desses trabalhadores em área de risco. Ou do eletricitário, que eu vi os vídeos, que perdeu o braço, perna, quando ele foi pego por uma linha de alta tensão, fazendo a arrumação, e morreu ali aos pedaços. É esse povo que nós estamos tratando aqui nesse momento. Mas, felizmente, houve um diálogo muito grande, conversei com inúmeros senadores, e eles decidiram me acompanhar, tanto que foi 78-0. O senhor já estava conversando, né? Eu vi o senhor conversando longamente no cafezinho do plenário com o relator, senador Tasso Gereissati, o líder do governo, senador Fernando Bezerra, o secretário de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, né? O senhor ficou na mesa ali horas debatendo. Horas e horas. Como é que foi a construção do acordo que possibilitou essa alteração, senador? Porque muito impactante foi o discurso do senhor, sensibilizou o plenário inteiro. Ajudou. Eu diria que ajudou, né? Mas mostrou que o Senado teve boa vontade também, né? Mas todo mundo ajudou. A Simone Tebet, de presidente da CCJ, ajudou. O próprio relator, nesse caso, tem que admitir que ajudou. Como ajudou também na questão do abono, né? Como ajudou também no BPC. Como ajudou também na questão do anistiado. Tem os seus méritos isso ele também. já acolheu no relatório. Tinha acolhido. O plenário mudou abono e agora a questão da periculosidade. Foram as duas questões que... Mas ele não criou nenhum obstáculo. Sabe aquela questão que... Votação em separado no plenário. Qual é a posição do relator? Ele não criou obstáculo. Em nenhum momento ele disse que era contra. Ele disse, olha, eu quero que se entendam, eu não sou contra, agora se entendam. E foi assim que fomos construindo, né? A presidente colaborou, o Davi Alcolumbre, sem sombra de dúvida, o presidente também colaborou com esse busca do encaminhamento, e todos os líderes, de uma forma ou de outra, ficaram sensíveis, o líder do PT, do PDT, do PSB, do DEM, do próprio PSL, enfim, de todos os partidos, estavam sensíveis e queriam achar uma solução. Qual foi a solução final? Acatamos a emenda que o Paim defendeu e fica o compromisso de nós apresentar um projeto, uma proposta de emenda... projeto de lei complementar, projeto de lei complementar. Né? O Braga defendeu, o líder do MDB, o senador Eduardo Braga. O Eduardo Braga foi o primeiro a defender essa posição, porque o governo falava numa medida provisória, mas a Simone explica que é incondicional. E os outros líderes também disseram que não teria sentido, que é um derivado da Constituição, tem que ser uma emenda complementar, né? Um projeto de lei complementar. Daí chegamos a esse acordo que vamos construir um projeto de lei complementar regulamentando quem tem direito efetivamente a essa questão de aposentadoria especial, que pega serviço penoso, periculoso e insalubre. Aí a aposentadoria especial são os casos das pessoas que precisam contribuir por menos tempo do que... Que trabalham em áreas insalubre, penosa e, no caso, periculosa. Nós vamos colocar a periculosidade no princípio da especial. Eles ficarão no mesmo bloco da especial, num único projeto em regime de urgência, que vai definir quais são as categorias que terão esse direito. Porque hoje já não têm o direito. Eu dizia para eles, vocês estão criando um obstáculo para eles que nem têm o direito. Eles lutam na justiça, o juiz manda fazer o serviço de perito, né, pelos especialistas, e diz se ele tem ou não tem o direito. Isso eles também não querem mais. Eles querem que haja uma lei que regulamente. A partir daí houve, de fato, o convencimento de todos, e acertamos, então, de acatarem o destaque que eu defendi e apresentar um projeto com urgência constitucional de uma lei complementar para regulamentar de forma que todas essas categorias vão ter o direito garantido sem precisar entrar na justiça. Senador, e qual é o impacto dessa mudança? Primeiro, o impacto fiscal, porque houve bastante polêmica no dia da votação, se ia ser 23 bilhões de impacto, depois o secretário da Previdência disse que não tinha impacto, né? Qual que é o impacto fiscal dessa mudança? Eu ouvi todos os números que posso imaginar, desde 65 a 6 bilhões.
Eu trabalhei com 18 numa perspectiva que eles falam muito em 10 anos, né? Mas o impacto de imediato é zero, porque não está assegurado o direito a ninguém. À medida que o juiz define que alguém vai ter o direito, bom, é 2 mil, é 3 mil, por isso que o impacto é zero. No momento que você regulamentar, ainda esta aposentadoria é a longo prazo, né? As pessoas não vão pegar e se aposentar tudo no mesmo dia, porque nem tem as condições laborais para isso. Então, o impacto, eu diria que será, no meu entendimento, como diz os próprios consultores da casa, 2 consultores, é insignificante. Senador, o senhor falou no plenário que destaque emenda não tem pai, que o senhor se sentiu contemplado com todas as alterações promovidas, tanto na Câmara quanto no Senado, né? A reforma chegou ao Congresso Nacional prevendo uma economia de 1 trilhão e 200 milhões de reais em 10 anos, saiu da Câmara com 933 bilhões e foi aprovada no Senado com uma estimativa de 800 bilhões em 10 anos de economia. Como é que o senhor avalia a evolução desse debate no Parlamento? A expressão que eu usei, eu repito aqui. Para mim, pai não é aquele que fez sexo, falando abertamente. Pai é o que ama, o que acalenta, que orienta, que cuida, que abraça, que acompanha a caminhada do filho. Esse, para mim, é o pai. E o que eu disse aqui? Para mim, não é um interessante que digam que acataram uma emenda minha, né? Não acataram nenhuma emenda minha. Mas o conjunto da obra que nós todos defendemos que teríamos que ter alterações, todos nós que defendemos estamos contemplados, né? Seja o abono, seja pela operosidade, seja a questão rural, seja não passar a capitalização, seja os anistiados, seja o BPC, seja ali não deixar tão liberado para que pudessem, de uma forma ou de outra, encaminhar a capitalização. Com isso, a capitalização também saiu. Tudo isso é uma obra dos deputados e senadores. Aí não tem pai. Pais são aqueles que defendem essas propostas. Senador, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. A gente conversou com o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, sobre a reforma da Previdência, que foi aprovada pelo plenário do Senado em segundo turno, com uma alteração... Mas é bom lembrar, se permite, que o debate continua na PEC paralela ainda, né? Ainda tem outras etapas pela frente, o senhor vai voltar aqui... E eu voltarei e tentaremos alterar tudo aquilo que for necessário para manter a justiça social. É isso, então. Senador, muito obrigada pela entrevista. Renata. A gente conversou com o senador Paulo Paim. Se você quiser rever este programa, assistir a outros da TV Senado, vai no nosso site, é senado.leg.br/TV ou ao canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer uma crítica ou sugestão, liga para a gente. O telefone é 0800 61 22 11 e a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.